Que agora a gente já vai acelerar na turma do bate-bola, afinal de contas, amanhã tem jogo decisivo do Galo e o Cláudio Rezende já traz as informações nessa terça-feira. Tudo bem, Rezendão? Tudo bem, Léo, vamos lá, o Atlético finalizando a preparação agora na cidade do Galo, treinamento finalizado há pouco e com a principal interrogação, o goleiro Everson, vai depender muito da conversa dele com o técnico Gabriel Milito para sabermos se ele volta amanhã. Everson que ficou aí 10 jogos fora, né? Uma sequência para o Matheus Mendes. Primeiro ele teve uma inflamação em um dos dedos da mão direita e depois teve uma lesão mais grave, precisou de uma cirurgia com uma fratura num dos dedos da mão esquerda. Agora tá recuperado o Everson e aí vamos ver se ele volta amanhã, se fica pro sábado, pra semana que vem. Tudo isso aí vai depender de uma conversa mesmo, porque treinamento com bola foram 2, o de ontem e o de hoje, sob o comando aí do técnico Gabriel Milito. O Hulk tá fora, a tendência é da manutenção do Vargas, junto com o Paulinho. O Atlético entrou com efeito suspensivo pro Paulinho, mas para esse jogo de amanhã não muda nada. Tá tentando o Galo ter o Paulinho no jogo de sábado, clássico contra o Cruzeiro, porque ontem a Itatiaia informou aqui com o Elton Campos, foram 2 jogos, suspensão pelo STJD, ele já cumpriu 1, Paulinho tem que cumprir mais 1. Se conseguir o efeito suspensivo, o departamento jurídico do Galo está trabalhando forte para ter o Paulinho no fim de semana contra o Cruzeiro no clássico. Ô Edu, sabe que momento é agora? É aquele que boa parte da torcida vai xingar a gente. Mas vamos lá. Nosso papel que é esse aqui também, né, Edu? Sem dúvida. Então vamos lá. Edu, o Everson deve voltar ao gol do Atlético amanhã? Eu acho que sim, eu penso que sim. Se não voltar, também não vejo nenhum absurdo. Matheus Mendes está muito bem, só que o Everson é mais goleiro, na minha opinião, é o titular e estando bem fisicamente, tecnicamente, volta ao gol do Galo. Eu concordo com você, por isso que eu falei que boa parte vai xingar nós dois, mas por que eu acho que o Everson tem que voltar? Primeiro, ele não estava bem, eu concordo, principalmente perto do Everson, que a gente já viu jogar muito pelo Galo, mas ele saiu por lesão. Não foi uma questão do Milito desacreditar no Everson e falar, opa, vai o Matheus Mendes agora, porque o Everson tá muito mal, prejudicando muito o time. Foi por lesão. Uma outra coisa, o Matheus Mendes entrou e foi bem. Que bom, porque é para isso que ele tá lá mesmo, para aproveitar as oportunidades e mostrar serviço. Agora, cabe ao Everson voltar e voltar bem, porque se ele não voltar bem, o Matheus Mendes está pronto para jogar. Então a coisa mudou pro Everson agora. Só que tecnicamente, Edu, a volta do Everson em um jogo em que provavelmente, né, se tudo tiver temperatura e pressão aí o que a gente espera, de um CRB jogando fechado, do Galo pressionando, o Everson inclusive com os pés é melhor do que o Matheus Mendes para fazer essa saída da defesa, para passes ali atrás, para o time poder sair jogando com mais velocidade. O Matheus Mendes não é ruim com os pés, mas o Everson é melhor. E debaixo das traves, eu nem posso dizer que hoje o Everson é melhor porque o Mendes estava bem. Agora, eu quero ver qual o Everson que vai voltar. Se o Everson que voltar for aquele bom, ótimo, é o titular do Galo. Se voltar titubeante, aí ele deixa aberta aí a disputa. Mas até tecnicamente eu vejo justificativa para voltar com o Everson amanhã. Léo, a ausência do Everson e a presença do Matheus Mendes nesses jogos do Atlético, elas provaram uma coisa. Que o Galo tem um goleiro reserva. Que o problema do Atlético nunca foi o goleiro. O Atlético continuou tomando gols, continuou com uma defesa que toma muitos gols, um time desequilibrado na hora de defender, um adversário que finaliza muitas vezes finaliza com liberdade, sem pressão. O problema não era o Everson, o problema não é o Matheus Mendes, o problema é um acerto, é um equilíbrio para o sistema defensivo que começa lá na frente. O Atlético começa a errar defendendo lá no seu ataque, com seus atacantes fazendo uma pressão equivocada, atacando mal, perdendo bolas bobas, e aí proporciona ao adversário um contra-ataque, uma finalização com mais liberdade, o adversário faz o gol e, de maneira enganosa, muita gente achava que era o Everson o problema. Toda bola que vai no gol do Atlético entra. Entrava com Everson, entrava com Matheus Mendes. Então o problema do Atlético, infelizmente, vai além do goleiro, porque se fosse só o goleiro era só trocar. E trocou de goleiro. Por problema de lesão. E o Atlético seguiu tomando muitos gols. Então precisa focar em corrigir o posicionamento defensivo, desde lá da frente até lá atrás, porque o problema nunca foi apenas o goleiro. Vamos voltar com o Galo, Cláudio Rezende, para ouvir o presidente, Cláudio. Sérgio Coelho conosco aqui na turma do bate-bola. Alguns assuntos, presidente. Primeiro, o Daverson. Daverson chegou ontem, Itatiaia acompanhou a chegada dele, muito animado, contrato até o fim do ano que vem. Como foi essa negociação aí com o Daverson?
Estamos muito otimistas e animados com a chegada do Davidson. Trabalhamos a contratação dele por quase um mês, não foi fácil, mas final feliz. Ele tem uma característica que é o centroavante de origem e faltava no nosso elenco um jogador como ele. Além de tudo mais, ele é um jogador muito experiente, goleador, com muita presença na área. Tenho certeza que ele vai nos ajudar muito neste final de ano e também no ano que vem, quando termina o contrato dele em 2025. Tudo bem, presidente. Nós trouxemos a informação ontem na Itatiaia que você esteve na cidade do Galo para reuniões. Nessa segunda-feira, o Galo perdeu fim de semana, foi uma derrota ruim, né? Complicada para o Criciúma. Nos fale como foi essa conversa, essas reuniões ontem. Estive sim ontem na cidade do Galo, como faço todas as semanas. Às vezes vou uma, em outras semanas eu vou 2 vezes. E sempre eu e o nosso diretor de futebol, Vitor, nos reunimos com o SIGA, com o departamento médico, com, às vezes, o departamento de fisioterapia e também com a comissão técnica. São reuniões rotineiras e ontem fizemos essas reuniões rotineiras. Nada em especial. Batemos um longo papo com o Weber, que é o nosso gerente do SIGA. Depois tivemos uma reunião também com o Dr. Rodrigo Lasmar e com o Dr. Haroldo, do departamento médico, e também com toda a comissão técnica. A gente fala sobre o que aconteceu no jogo anterior, a gente programa os jogos, né, da semana que vão acontecer, e estamos numa semana, né, muito importante, um jogo de mata-mata amanhã. No sábado tem o clássico, aí na terça-feira da semana que vem já tem o jogo na Argentina contra o São Lourenço pela Libertadores, assim vai. Então a presença minha lá é muito importante, eu entendo dessa forma, e sempre trabalhando conjuntamente com o São Vitor, e eu vou lá, não é para assistir treino só, eu vou para trabalhar e para conversar e resolver as coisas que precisam ser resolvidas. Nada mais do que reuniões rotineiras. Tá bom, presidente. E a gente vem acompanhando aí muitas críticas por parte da torcida nos últimos jogos com relação ao esquema tático do Milito, algumas escolhas do treinador. Qual que é o posicionamento da cúpula do Atlético com relação a esse momento, né, decisivo que o Galo vai passar e também sobre o trabalho do treinador? A gente que tem uma longa experiência no futebol sabe que na semana que antecede um clássico não falta aqueles que querem achar pelo e ovo. O Milito tem todo o apoio do nosso comitê de futebol, nós acreditamos no trabalho dele, haja vista que ele classificou o Galo em segundo lugar na classificação geral da Copa Libertadores. Estamos disputando as 8avas de final da Copa do Brasil. Amanhã é o jogo de volta, contamos com a torcida, vamos lotar a Arena MRV e vamos fazer um belo jogo e vamos buscar a classificação para as quartas de final. Eu viajo sempre com a delegação, estou sempre na cidade do Galo e vejo que está tudo certo em relação ao apoio dos atletas e de todos os funcionários do futebol à nossa comissão técnica, especialmente o Milito. Não existe nada que se falam por aí, isso é uma inverdade, e é aquilo que eu disse, né? Querem achar pelo e ovo, mas vamos ficar tranquilos aí, vamos fazer a nossa parte, trabalhando, podem ter certeza, acreditem em mim, vamos conseguir um campeonato bacana aí até dezembro, se Deus quiser. Tá bom, obrigado então, palavras importantes aí do presidente do Atlético, Sérgio Coelho, e cai naquilo que a gente já trazia mais cedo no Rádio Esportes, Léo, com relação a esse respaldo total da diretoria do Atlético, que tem essa avaliação, Léo. Nos últimos anos o Galo trocou muito treinadores e não estava resolvendo, né? Troca treinador e aí resolveu, em 2021 o Galo foi campeão, mas depois disso veio 2022, 23,
trocaram muitos, né, técnicos, e a cúpula do Galo vê o Milito como esse treinador inteligente que está se adaptando ao futebol brasileiro, vai errar, vem errando alguns jogos, mas é respaldo total ao treinador. Edu Panzi, agora há pouco você falou, o problema do Galo não é o goleiro, e eu digo pra você, o problema do Galo não é o treinador. Até porque, eu tô escutando e foi falado agora também, esquema de jogo, né? O sistema de jogo do Milito não tá dando certo. Esse esquema de jogo deu certo no início do trabalho do Milito. Eu acho que vai muito além do esquema, vai até as funções. O problema talvez sejam as funções dos atletas, alguns jogadores com características diferentes. O Alonso tem uma característica de subir mais, ele tem mais qualidade com a bola nos pés, isso dá confiança. E às vezes ele sobe muito, Saravia subindo muito, o Alan Franco também, além da conta. E aí entra o papel do treinador de dar uma segurada, de dar uma corrigida. Cara, o Milito tem 4 meses de trabalho. 30 jogos à frente do Atlético, ele chegou no final de abril, não teve janeiro, fevereiro, março. Desses 30 jogos, 1/3, 9, praticamente 1/3, ele jogou de 4 a 8 jogadores titulares fora do time, sem contar os reservas. Teve jogo que o Atlético teve 12 ausências contra o Atlético Goianiense. Por exemplo, foram 8 titulares fora. Não é só perder o titular, é o reserva que jogaria, ele também estava sem. Exatamente. Isso tudo pesa. Ah, mas agora voltaram os caras e o Atlético tá muito mal. Perdeu um jogo desde que os caras voltaram e realmente jogou mal contra o Criciúma e jogou mal contra o Corinthians. 2 jogos ruins. Mas verdade. Ganhou. Contra a Juventude, contra Vasco foi bem. Contra São Paulo fez um jogo equilibrado. São Paulo ganhou do Flamengo. Agora há pouco faz um grande campeonato brasileiro também. Existem críticas, elas precisam ser feitas. Existem problemas no trabalho do Milito e eles precisam ser apontados. Mas vai trocar de técnico de novo. 2022 o problema era o técnico, trocou algumas vezes e o Atlético não ganhou. 2023 a mesma coisa, não ganhou. 2024 já trocou de técnico. Já está no segundo. O problema é o técnico. Não é só técnico. O problema é não dar confiança ao treinador e não dar sequência a trabalho. Se o Atlético continuar trocando de comando técnico a cada 4, 6 meses por conta de uma sequência ruim ou de alguns jogos ruins, sabe o que vai acontecer? Vai continuar trocando de técnico. É isso aí. 6h37, vou dar um belo exemplo aqui pro Claudião arrematar. O vencedor do confronto ontem do Cruzeiro contra o Fortaleza, o Juan Pablo Vojvoda. 4 anos à frente do Fortaleza. Ah, mas o Fortaleza não tem o tamanho do Galo, a pressão do Galo, a expectativa do Galo. Concordo. Mas o Vojvoda, inclusive, esteve com o time do Fortaleza brigando para não cair. Um turno inteiro. E agora ele tá lá em cima. Ou seja, eles acreditam no trabalho dele. Mas ele só chegou a 4 anos porque bancaram ele. Então, o Milito só vai conseguir chegar a 4 anos se bancarem ele. Agora, se chegar no final da temporada, não ganhou nada, não classificou para Libertadores e tudo, aí senta, revê planejamento. Mas o Atlético tem que parar com essa de ficar trocando treinador, né? Arremata o Galo, Rezenão. Vamos lá, provável Galo para amanhã, essa dúvida no gol, Everson, Matheus Mendes, Saravia com Batalha e o Alonso, meio campo com Otávio, aí ele não pode contar de novo com o Fausto Vera na Copa do Brasil, deve ser Alan Franco mesmo, ou Zaratio com o Bernard, Paulinho, Vargas e nas alas, né? O Arana com o Scarpa. Não vai fugir muito desse time, o Galo vai com tudo, porque amanhã vale mais de 4,5 milhões de reais essa classificação na Copa do Brasil, Léo.